É isso aí. A Ordem dos Músicos do Brasil, ela acabou como fiscalizadora da atividade musical profissional no Brasil. Essa carteirinha de músico que você era obrigado a tirar para estar tocando em lugares, ela agora não vale mais nada. Vamos repercutir essa notícia agora. Mas antes, recado rápido, se você não é inscrito do canal, se inscreve. Toda semana tem conteúdo aqui sobre marketing, música, mercado, negócio. Se você que é artista, quer ter uma carreira profissional sustentável, acompanha a gente. E me segue também lá no Instagram, vinicius.palcodigital. Vai acompanhar lá no meu Instagram, além de conteúdos, as minhas caminhadas aí pelo Brasil dentro desse mercado da música, beleza? Vamos então para o conteúdo. Tramitava lá no Supremo, desde 2009, uma ação constitucional contra a lei que instituiu a Ordem dos Músicos do Brasil como entidade regulamentadora e fiscalizadora da atividade profissional de músico no Brasil. Então, para você entender, existe uma lei que regulamenta a profissão de músico e instituía a Ordem dos Músicos como fiscalizadora da atividade. Ou seja, se você não fosse filiado, né, se você não tivesse registro na Ordem dos Músicos do Brasil, você não era regulamentado, né? E a Ordem dos Músicos poderia fiscalizar isso e punir quem não tivesse ligado a entidade, né? Como, por exemplo, a gente já teve casos de músicos que foram proibidos de tocar em casas de show porque não tinha a carteira, né? Não tinha ali o registro, e dentre outras diversas atuações diretas, pontuais, para que a Ordem dos Músicos pudesse atuar com esse poder aí fiscalizador, poder de polícia, literalmente. E essa ação constitucional, ela brigava justamente por isso, alegando que a música é uma atividade cultural e é uma atividade de liberdade de expressão. E se é uma atividade de liberdade de expressão, ela não pode ter nenhum órgão fiscalizando, né? Como é que você pode ter liberdade de expressão com alguém fiscalizando a liberdade de expressão, né? E justamente esse era o ponto que o STF acabou dando ganho de causa. Ah, Vinícius, então eu não preciso mais de uma carteira para poder tocar num lugar? Não precisa. O Supremo Tribunal Federal diz que já existe uma lei regulamentando a profissão e essa lei basta para que você seja considerado um músico profissional. Não existe um órgão que possa apontar o dedo para você e dizer, olha, você é profissional ou não é. Justamente por esse motivo que eu acabei dizendo, alencando aqui. Isso está acontecendo porque a OMB deixou de ser um órgão representativo para músicos há muito tempo, por muitos motivos. Só para você ter ideia, você sabia que quando uma banda internacional, um cantor internacional vem fazer show no Brasil, 10% do cachê dele vai para a OMB, você sabia disso? Aí você cara, imagina quanto que a OMB não ganhou de dinheiro só com isso. E o que ela ofereceu até hoje para os músicos, né? Você que pagava anuidade, você sabe bem, né? Fora os valores de anuidades que músicos no Brasil, milhões de músicos no Brasil inteiro pagavam. O órgão que arrecadava muito e repassava quase nada para o músico. E aí não tem jeito, né? Você vai ter descontentamento, vai ter um movimento de músicos descontentes, outros movimentos alternativos nascendo contra. E aí você tem a DPF ajuizada, e você tem aí uma ação no Supremo dando ganho de causa e tirando esse poder de polícia, esse poder de fiscalização da OMB. Importante dizer o seguinte, a regulamentação da profissão, ela existe, tá? O fim da OMB como poder de polícia, de fiscalização é uma coisa. A regulamentação existe, a profissão músico é regulamentada, é cláusula pétrea de Constituição, isso não tem como tirar. O que existe foi uma DPF, ou seja, existe uma proposta constitucional para dizer que, olha, um ponto dessa lei aqui que diz que a OMB ela é responsável pelo policiamento da atividade de músico, isso não pode. É basicamente isso que acontece hoje, tá? Mas a profissão continua naturalmente regulamentada. Ah, Vinícius, mas seria legal, poxa, eu não, agora eu vejo que o cenário tá ruim porque a gente não tem um órgão que represente os músicos, que represente a classe. Tem muita gente falando isso, inclusive, né? Que seria bacana se tivesse uma reformulação da OMB e não acabasse, não desligasse ela diretamente dos músicos. Bom, fato é que a partir de agora a DPF passa a vigorar e a OMB acaba, não é mais órgão
fiscalizador. Quando eu digo acaba, ela acaba como órgão fiscalizador. Ela continua sendo um órgão de fomento, né, de incentivo à atividade musical, mas a gente sabe muito bem que o forte, né, o que mantinha o interesse de músicos ligados ao MB era a obrigatoriedade de estar tocando. E será que agora os músicos vão ter interesse de continuar pagando anuidade? Agora ela vai ter que mudar os processos para despertar o interesse de alguém de pagar um valor por ano, e um valor que às vezes soa salgado para muita gente, né? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa decisão. E também, naturalmente, eu vou deixar o link da decisão do STF para você, se você se interessar, para você conferir aqui embaixo também, beleza? Fico por aqui. Embaixo também link para os meus canais, para o curso Palco Digital, meu blog. Se você quiser se aprofundar mais em música, em mercado, tem mais conteúdo aqui embaixo para você, beleza? É isso, fico por aqui e te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.